Oi, pessoal. Os sucessores, os herdeiros, são obrigados a pagar a dívida do falecido? Vem que eu vou te mostrar. Depende, tá, pessoal? Olha só, o que acontece? No Código Civil, a gente sabe, todas as pessoas praticamente sabem dessa situação, de que as dívidas do falecido, elas não transpassam e atingem o patrimônio dos sucessores, não atinge os herdeiros, tá? Mas há uma situação que tem que se tomar cuidado, porque sim, aí ela pode atingir. Tá? O que acontece? No Código Civil, diz que as dívidas do falecido, tá, não transpassam e não atingem os sucessores que, se receberem algum valor de herança, pagam aquele valor que receberam para as dívidas do falecido. Então, se você receber algum valor de herança, sim, aí você, se por um acaso ficou alguma dívida de fora do inventário, você realmente aí tem que pagar aquela dívida. Tá? Você vai ser chamado a quitar aquela dívida, mas sempre na força da herança, sempre na proporção da herança e sempre no montante recebido da herança. Tá? Porque a gente tem que atentar ao seguinte, vamos pegar aqui, eu vou ler para vocês, o artigo 1792 do Código Civil, que diz que o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Tá? Então, as forças superiores da herança quer dizer o excesso. Tá? Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que, se você recebeu um valor de herança e o falecido ainda permaneceu com uma dívida, sim, você vai ser chamado, pode ser chamado a pagar aquela dívida e ter que pagar aquela dívida do falecido. Mas, digamos que aquela dívida seja maior do que você recebeu na herança, você não é obrigado a pagar esse excesso. Vamos usar o seguinte exemplo. A dívida do falecido era 80 mil, né? E você recebeu somente 40 de crédito do falecido, de herança. Então você só vai ser obrigado a pagar 40 mil reais, nada além do que você já tem. Porque aquele valor recebido do falecido subentende-se que é um valor a mais para seu crédito, não é um valor seu, é um valor de herança. Então, produzido por outra pessoa que chega até você. Ok? Então, esse valor e também a herança, ela é responsável pelo pagamento da dívida do falecido. Porque daí nós vamos ver um outro código, outro artigo, o 1997, que eu vou ler rapidinho aqui para vocês, que ele vai dizer exatamente isso, tá? Que quem paga as dívidas do falecido é os próprios bens do falecido, tá? Então tá aqui, eu já vou ler para vocês aqui. 1997 do Código Civil. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido. Então, o que responde pelo pagamento das dívidas do falecido é a herança. Mas feita a partilha, ou seja, partilhados os bens, só respondem os herdeiros, cada qual na proporção que lhe cabe na herança. Então, o que vai acontecer? Você só vai ser chamado a pagar alguma dívida do falecido se após a partilha, e antes da partilha não, tá? Você receber um valor e aquela dívida ficou de fora do inventário. Por isso da necessidade do inventário, para que você possa reunir também não só os bens do falecido, mas também as dívidas do falecido. E é isso que se faz o inventário, para isso que serve o inventário, para você ver os créditos e os débitos do falecido e pagar a quem de direito. Para isso que serve o inventário. Então, por que do inventário negativo quando a pessoa não tem bens e tem dívida? A pessoa só tem dívida, não ficou com bens nenhum. É muito importante você fazer um inventário negativo, porque você vai provar para o juiz, quando estiver sendo cobrado de alguma dívida, isso é muito importante, principalmente quando a pessoa tem dívidas, você vai provar para o juiz que você não deve ser o pagador daquela dívida porque você não recebeu nada de herança. Ok? Você só vai pagar a dívida do falecido se ela ficou de fora do inventário e se você recebeu.
e dentro da proporção e da quantidade que você recebeu. Tá? Vamos usar um outro exemplo. O João tinha 100 mil de crédito e tinha 200 mil de dívida, certo? E os filhos, lá o inventariante, foi dar uma desperta, digamos assim, e não incluiu a dívida dentro do inventário. Falou, vamos ficar quieto aqui, não vamos incluir a dívida. E não quis incluir a dívida. Ficou quieto em relação àquela dívida de 200 mil. O processo de inventário andou, se repartiram o valor na partilha, né? Cada um recebeu o seu quinhão, a sua cota da herança, dando 33 mil para cada um, eram 100 mil de crédito do falecido. Quando foi se encerrar o inventário, se encerrou o inventário, passou um tempo, apareceu o credor dizendo que não tinha recebido aquele valor. Ele entra com uma ação e chama os sucessores. E aí vocês podem pagar aquela dívida? Sim, vocês podem pagar aquela dívida. Por quê? Justamente porque além de ter sido escondida a dívida, né, vocês receberam valores. E esse recebimento deveria ter sido canalizado para pagar aquela dívida. Mas vocês vão pagar os 3 irmãos, digamos que fossem 3 irmãos, dentro da proporcionalidade e da quantidade recebida de herança. Então, digamos, são 3 irmãos, a proporção é 33% para cada um, vocês vão pagar 33% daquela dívida, dentro da proporcionalidade, certo? Então, aquela dívida, 33% de 200 mil, vai dar para cada irmão, vai sair a conta de 66 mil para cada irmão, para cada filho do João, certo? Contudo, como vocês receberam apenas 33 mil, porque o crédito do João era 100 mil, dividido por 3 foi calculado em 33 mil, vocês vão só ter que restituir 33 mil para pagar aquela dívida, certo? Então, por isso que depende muito da situação de cada caso, se os herdeiros vão ou não pagar as dívidas do falecido. Se receberem herança, sim. Então, por isso que é importante, quando se fizer o inventário, colocar todas as dívidas. E o mais importante, sempre fazer o inventário, porque assim você estará se desvinculando da obrigação de provar ao juízo que não recebeu valores da herança. Porque se você for cobrado numa ação autônoma, numa ação normal, né? Uma ação de cobrança, o juiz vai exigir essa prova. Então você vai ter que juntar documentos, declaração de imposto de renda, outros tipos de documentos, provando que você não recebeu, e vai ser muito mais difícil, ok? Qualquer dúvida que você tiver, me pergunte, mande aqui uma mensagem, aproveite e nos segue aqui nas redes sociais e também curte e compartilhe esse vídeo com quem precisar. Um grande abraço!